Quero falar de Minha Casa Minha Vida, porque ele deve ter regras mais duras nos financiamentos de famílias da faixa 3 para imóveis usados. Eu vou trazer algumas informações com ilustrações aqui para vocês, para que vocês compreendam, então, quais seriam essas principais mudanças e quais são as informações e, principalmente, a faixa afetada por essa nova regra. A gente está falando de famílias que se encaixam ali na faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida. São famílias que têm renda de 4,4 a 8 mil reais por mês. Nas regras anteriores, essas famílias aqui, elas podiam, por exemplo, dar uma entrada de 20% apenas em todo o país para compra de imóveis usados. E o valor máximo desses imóveis para o financiamento dentro dessa faixa podia chegar a 350 mil reais. Diante de um aumento da procura por estes financiamentos, o que faz o governo federal? Ele coloca algumas regras que tornam a situação um pouco mais difícil, então, para essas pessoas. Quem quiser, dentro deste parâmetro aqui, comprar um imóvel usado e financiá-lo pela Caixa Econômica Federal dentro do programa Minha Casa Minha Vida, agora precisaria dar uma entrada de 50% nas regiões Sul e Sudeste. Se a gente falar para as demais regiões, essa entrada chegaria a 70%. Antes, a gente falava de uma entrada de 20% para todo o país. Ou seja, a pessoa vai precisar pagar metade do valor do imóvel já ali na entrada para conseguir o financiamento se a gente tiver no Sul e no Sudeste. Nas demais regiões, essa entrada chega a 70%. A vigência é a partir de 16 de agosto, mas tem um detalhe importante também. Esse valor máximo era de 350 mil. Agora cairia para 270 mil reais. Então, o valor máximo de financiamento dentro desta faixa cairia para 270 mil. Isso faria com que a entrada ficasse menor, mesmo com 50%? Sim, só que claro que coloca alguns empecilhos ali para que as famílias tenham acesso a esse financiamento. Por que o governo está fazendo isso, Alan Gani? Eu vejo que o governo ele quer priorizar o setor da construção civil, as empresas. Ou seja, imóveis novos. Imóveis novos, porque ele entende que há um efeito multiplicador, então essas famílias teriam acesso aos imóveis novos, teria essa função social e aí, em contrapartida, a construção civil se aqueceria e também geraria empregos. Agora, eu não vejo que este seja o caminho. Eu acho que tem que ser um programa social que dê a flexibilidade para aquele mais pobre comprar também financiado um imóvel usado, né? Afinal de contas, um imóvel novo é muito mais caro que um imóvel usado. Então, não acho acertada essa política do governo, não. Lá atrás, o governo de Dilma Rousseff já fez isso. Eu lembro, inclusive, porque na época foi um momento em que resolvi tentar comprar um imóvel e justamente quando eu fui buscar um financiamento, a regra mudou e dificultou bastante a situação, porque era preciso uma entrada maior para isso, né? Gustavo Segré, como é que você vê ou de que maneira que isso deve atingir essas famílias com rendimento entre 4,4 e 8 mil reais? Vai impactar mal, porque se uma família tem 4.400 reais, ele vai ter, antes precisava 54 mil, ou dependendo do bem, 70 mil reais para poder entrar. 20% dos 350 mil ou 20% dos 270 mil. Agora está precisando, na melhor das hipóteses, sul e sudeste, 135 mil. Na pior das opções, fora sul e sudeste do resto do país, 189 mil reais. E não é fácil para uma família que ganha 4.400 reais conseguir poupar 189 mil reais. Então, eu vejo que essa questão da defesa das classes mais pobres e mais baixas está começando a ficar um pouquinho de lado, porque isso permitiria ajudar. Lembrando que uma casa usada já está construída. Uma casa nova, muitas vezes, está em processo de construção. Então, aquela pessoa que tem a possibilidade e disse, como você na época, pô, estou chegando perto dos 70 mil reais ou dos 54 mil reais para conseguir o 20% do que era na época, já ficou fora. Exatamente. Fábio Piperno, você acha que isso prejudica? E mais do que isso, traz também mais uma sensação para essa classe média de que a coisa está pegando para ela? Até aqui, esse projeto ele foi muito bem sucedido. Inclusive, esse ano, ele vem entregando até acima das previsões. E aí, eu acho que enfim, o problema está exatamente nisso. Para mim, essa mudança mostra que, claramente,
o volume de recursos que o governo previa gastar ou investir nesse programa, ele está chegando ao fim. Né? Porque, veja, a gente está falando de um programa que concede, né, enfim, subsídios. Então, isso custa. Se ele não tem um limite, é óbvio que ele, atrativo do jeito que ele está, enfim, cada vez vai aparecer mais gente querendo aderir a ele. E como é que vai ser, como que vai ficar essa conta? Porque, veja, a previsão, eu já disse aqui, é que entregassem 2 milhões de imóveis até o fim do governo. Eu achei isso um conto da carochinha. Eu disse aqui o ano passado que eu duvidava que fosse atingido esse número. De repente, nesse ano, a previsão já é de entrega de mais de 600 mil, porque, enfim, as construtoras estão, enfim, se esbaldando com isso também. E quem é que paga a conta? Dinheiro, o governo tem recursos para tudo isso. Então, na minha avaliação, é uma forma do governo colocar um pé no freio e um programa que realmente está consumindo muitos recursos. E foi, Segré? É que não encontro a lógica em o governo federal traz exatamente esse argumento que foi apresentado pelo Fábio Piperno. Não, tudo bem, mas vamos lá. Quando a gente faz uma casa usada, eu passo a premissa que alguém está morando nessa casa usada. Então, isso permitiria que uma pessoa que está morando consiga passar esse refinanciamento ou financiamento para alguém que se interessaria por isso e ele passaria para outra questão, para outra moradia, talvez maior, ou talvez saindo até da minha casa, minha vida, para outra propriedade melhor. Mas, Piperno, os destinos dos recursos da poupança e muito provavelmente do FGTS poderiam ser alocados a isso. De fato, uma porção é alocada para isso. Então, qual é o problema? Não é dinheiro do Estado. É dinheiro que os bancos utilizam para financiamento desse tipo de coisas que vem do setor privado, não do público. Não consigo entender a lógica que o governo está manifestando. Não sei se o Zé Maria... Para você, qual é a lógica, Zé? A lógica de dar dinheiro para empreiteiras, né? É a mesma lógica que das emendas parlamentares. A ideia é construir UPAs, né? A construção do prédio, construir escolas, e não se preocupar em contratar professores e profissionais para médicos, para as unidades de atendimento à saúde, né? E a mesma coisa. A gente vê claramente que é uma força muito grande no Congresso Nacional o lobby das empreiteiras. Isso não tem a menor dúvida. E muitas emendas vão para esse setor, entregam setores habitacionais para prefeitos. Me disse uma certa vez o Rubens Furlan, que é o prefeito de Barueri, me dizendo que lá ele adotou um critério de não fazer aqueles conjuntos habitacionais na periferia, na beira da BR, que todo mundo passa e vê. É uma estratégia. Pode ver. O conjunto habitacional é na beira da BR, para que todo mundo passe e veja aqueles Kinder Overs lá, aquelas casinhas de casca de papel, né? Que é rachada, de concreto armado, que não presta, né? A ideia melhor era financiar um lote, que aí cada um construía a sua casa. Isso funcionou muito bem aqui em Brasília, cidades inteiras construídas assim, o lote. Mas não, tem que ter uma construtora no meio, senão não dá problema. E aí o usado não tem construtora no meio, então não quer, né? Esse programa já foi chamado aqui Minha Casa, Minha Dilma, e depois Minha Casa, Minha Dívida.